Olá, povo de Deus, povo abençoado. Sejam bem-vindos mais uma vez por aqui, pelo nosso canal Palavra que Edifica. Hoje eu quero trazer um tema aqui muito interessante, muito atual e tem sido discutido ao longo dos anos. Vou falar até em séculos, né? Tem sido discutido e debatido durante muito tempo. E aonde tem se instalado tem provocado muitos problemas. Problemas estes difíceis de ser solucionados, como guerras, fomes, massacre, pobreza e etc. Estou falando do comunismo, é isso aí. Comunismo, e eu quero falar de uma ótica diferente, na ótica cristã. Respondendo a algumas perguntas que me foram feitas, como por exemplo, se um cristão pode ser comunista? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de convidar você que está por aqui para se inscrever no nosso canal. Aí embaixo do vídeo, esse botãozinho vermelho, inscreva-se, compartilhe o vídeo aí e tire a dúvida de outras pessoas também que talvez fazem a mesma pergunta. Antes de responder a este questionamento, eu gostaria de fazer algumas observações que é pelas quais vão basear a minha pergunta, a minha resposta, aliás. A primeira observação que eu quero fazer é que todo cristão ele tem um conjunto de valores, conjunto de princípios que norteiam as suas decisões e a sua vida. A vida de um cristão ela é pautada, baseada nas Escrituras Sagradas. E é nas Escrituras Sagradas que contém esses valores. Por se tratar das Escrituras, esses valores não mudam, não se alteram, não envelhecem, não são transitórios e não são condicionais. São valores eternos e permanentes, independente da época, do tempo que estamos vivendo. Lá na antiguidade, os mesmos valores cristãos estavam presentes na antiguidade. E os cristãos da antiguidade tinham que confrontar os seus valores com as decisões da sua época. Como também nos nossos dias, todas as decisões que devemos tomar nas nossas vidas, devemos pautá-las com os nossos valores, devemos baseá-las nos nossos princípios. Como eu disse, que não se alteram, não mudam, são princípios eternos. E falando sobre isso, nós precisamos conhecer o que é, pelo menos ter uma alusão do que é comunismo. O comunismo ele tem diversas vertentes. O comunismo ele sofreu muitas alterações e adaptações no decorrer da história por ter diversos pensadores e diversos filósofos que foram adaptando suas ideias e suas teorias a este regime. Desde a antiguidade, o homem ele sempre busca resposta para os seus questionamentos sobre vida humana, vida social, sobre trabalho, sobre política, sobre economia, etc. Ao longo dos séculos, a vida foi evoluindo e as pessoas foram adquirindo alguns sistemas de vida. E dentro desses sistemas surgem alguns questionamentos, como por exemplo na época de Platão, ele começa a questionar a respeito do pensamento humano e se é desenvolvido, por exemplo, uma teoria chamada dialética histórica. E essa dialética, ela é base para a maioria dos filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platão e os outros dos séculos posteriores. De uma forma diferente, cada um tem a sua ideia a respeito dessa dialética. Mas, para Platão, essa dialética ela é um método de perguntas e respostas que geram conhecimento em busca da verdade. É tudo questão de questionamento. O homem questiona, debate, pergunta para poder
conhecer, para gerar conhecimento e encontrar a verdade. Mas surge mais na frente um filósofo chamado Reagan, e Reagan ele pensa a dialética com uma forma diferente. Ele vê como uma forma de pensar a realidade em constante transformação. Quer dizer que a sociedade sempre está se transformando através de três coisas: de uma tese, de uma antítese e de uma síntese. Para Reagan, a dialética, esse sistema de conhecer a vida, de se encontrar na vida, de buscar resposta, é uma questão de argumento, de se propor um argumento e ter uma antítese desse argumento, ou seja, um contraponto, um questionamento desse argumento que vai resultar numa síntese. Mas alguém vai ver essa síntese, que é o resultado dessa tese com esse argumento, dessa antítese, gera síntese. Mas alguém vai questionar essa síntese. Então, isso vai promover uma dialética renovadora constante. Tudo vai ser questionável. Tudo que é tese, que é antítese, que é síntese, toda síntese vai virar uma tese, toda tese vai ter um questionamento. Então, por que eu estou falando isso? Porque é em cima disso que Karl Marx, o grande fundador do comunismo marxista, né, que leva o seu nome, ele vai basear e construir as suas filosofias, suas teorias para o regime comunista. Por quê? Porque ele encontra aí nessa dialética de Reagan a base para entender que essa tese, esse argumento contra essa antítese é uma luta de classes. Por exemplo, rico contra pobre, burguês contra os plebeus, vamos para a modernidade hoje, os negros contra brancos, héteros contra homossexuais e assim por diante. Ele entende como uma luta de classe e ele vai desenvolver o comunismo com a teoria de eliminar essa luta de classes e trazer igualdade para todos na maneira do seu ganho, principalmente relacionado à maneira econômica, à sobrevivência do homem. Porque para Marx, ele entendia como injusto os trabalhadores trabalhar, dar o seu trabalho e não ficar com o lucro das fábricas, por exemplo. E assim ele estava anulando também o esforço de alguém de construir alguma coisa, né? Ele queria que tudo fosse igual. Era algo assim praticamente utópico, uma fantasia. Tentar que seja tudo igual para todos, né? Mas só que Karl Marx, ele não vai simplesmente se fixar em pensamentos, ele vai tentar colocar isso em prática. E para que ele coloque isso em prática, tem que se eliminar aquilo que é contrário às suas ideias, aquilo que vai impedir que isso seja feito. E uma das coisas que Marx vê como o maior inimigo das suas teorias e para estabelecer o comunismo é a religião. Porque lá atrás, depois de Reagan, um aluno de Reagan, chamado Feuerbach, Ludovic Feuerbach, ele desenvolve a mesma teoria lá de Reagan, mas ele também cria uma tese de que foi o homem que criou Deus para se autoconhecer. E para Marx, ele resgata isso de Feuerbach, e Marx entende que a religião é inimiga desse sistema ideológico que ele quer implantar. Porque a religião ela traz uma certa conformidade, um conformismo na visão de Marx, pelo qual impedia do homem lutar por uma revolução armada, lutar pelo seu direito, porque aqueles que eram religiosos, eles não esperavam apenas para essa vida, como é o certo, esperavam para uma vida futura. Como disse o apóstolo Paulo, se nós esperar só dessa vida, as nossas esperanças for só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis homens da terra. Então, a religião se torna para Karl Marx um dos seus maiores inimigos. Então, o que resta a Marx para implantar o seu sistema é eliminar a religião, eliminar qualquer tipo de pensamentos religiosos. E ele se une a Friedrich Engels. Engels se junta a Marx, é o seu companheiro de jornada, e juntos
vão desenvolver as bases do comunismo marxista. Eles lançam aí algumas obras, como a obra Manifesto Comunista, que é onde ali ele vai incentivar o proletariado, que é chamada massa, a base de sustentação da economia, a lutar por uma revolução, destruir o capitalismo, que era para ele o inimigo do seu sistema, que era opressor. Para Karl Marx, aqueles que comandam, que lideram, que são patrões, são uma classe opressora. Talvez você já deve ter ouvido por aí. Trazendo para a modernidade aqui, fazendo uma aplicação, onde você ouve falar sobre essa questão de classes oprimidas e opressoras, que, por exemplo, os criminosos são os oprimidos, né? A sociedade, a polícia é a classe opressora, oprime, né, os bandidos, por exemplo. Então esse é um pensamento comunista. Os heterossexuais é uma classe opressora e oprime aí os homossexuais, LGBT, por exemplo, são os oprimidos porque os héteros os oprimem, né? Assim, se esquecendo que isso é uma questão de escolha própria. A família tradicional, homem, mulher e sua prole, é uma classe opressora contra aqueles que querem formar sua família com sexo igual, homem com homem, mulher com mulher. Então, veja bem, esse pensamento aí, ele surge lá atrás, né, desenvolvido de uma forma diferente por Karl Marx e Engels. E é isso que vai se tornar o comunismo no longo da história, né? Que depois de Karl Marx lançar suas obras, ele vai aí incentivar essa classe, formando um partido comunista, formando aí sindicatos, inflamando através do livro Capital, das suas obras, o Capital, do Manifesto Comunista, inflamando essa classe a lutar por seus, entre aspas, aí, seus direitos, nem que se fosse na marra, derrubando o poder presente, tomando de conta do Estado, do poder. Para o comunismo, para Marx, não tem que existir patrão, não tem que existir poder nenhum. Quem tem que existir é o Estado que domina sobre tudo e dá divisão igual para todos. Para Marx é mais ou menos por aí que deve funcionar. Mas Marx não é o único. Depois de Karl Marx, fazendo um resumo breve aqui para você entender mais ou menos o pensamento comunista, porque eu vou ainda gravar uns outros vídeos tratando do comunismo histórico e do comunismo cultural. Mas aqui é só um breve resumo para se entender e responder se é correto um cristão ser comunista ou não. Depois de Karl Marx surgem outros. Karl Marx é alemão, mas os seus ensinamentos percorrem o mundo. E os seus ensinamentos chegam nos garotos, nos jovens estudantes da Rússia, e por lá tem um rapaz chamado Vladimir Lenin, né? E Lenin, ele estuda Marx por bastante tempo, a ponto porque Lenin já tinha uma mente revolucionária, né? Lá na Rússia imperava um sistema de governo mais ou menos, aí podemos chamar de monarquia, não era mais ou menos um tipo de monarquia, chamado de czar, né? Onde tinha um governante que ele era totalitarista, ele comandava tudo, tomava as decisões de tudo. E Lenin, com sua família e todas outras pessoas, não concordavam com esse tipo de governo e queria também trazer uma reforma, uma revolta, uma revolução na Rússia, para que o proletariado, os trabalhadores tomassem também conta do poder na Rússia e eles instalar a sua própria maneira de governar. Porque o pensamento comunista é assim, não vale um outro lado dominar, é só uma troca de poderes. O comunismo ele é contra a opressão, desde que não sejam eles os opressores. O comunismo ele é contra o poder, desde que eles não sejam o poder. Então, para o comunismo, você deve assumir o controle de tudo a qualquer custo, a qualquer preço, sem escrúpulo nenhum. Para resumir, isto está nos mandamentos de Lenin,
que assume o poder na Rússia, governa a Rússia por muito tempo, leva milhões de pessoas à morte, é um genocida, mata toda e qualquer pessoa que se opõe às suas ideias, que não concorda, é um banho de sangue, mata pessoas de fome, porque eles instalam o seu tipo de governo e domina aquele povo, massacrando de todas as maneiras. Depois de Lenin vem Stalin, outro genocida, que na Rússia ele comanda com punhos de ferro, com muita maldade, com muita rigidez, também eliminando todas as pessoas que se opunham a eles. No meio desses governos da Rússia, tanto de Lenin como de Stalin, os religiosos foram muitos perseguidos e mortos. Inclusive, eles mandavam fuzilar, matar, torturar padres e todo tipo de religiosos que se opunham a esse sistema de governo. Então essa é a base comunista que se espalhou pelo mundo e instalando assim ditaduras em várias partes do mundo. Porque o comunismo, o propósito é assumir o poder, é controlar as propriedades privadas, é eliminar qualquer pessoa que tenha uma propriedade privada, ele é confiscado, é do Estado, o Estado é que manda, o Estado é que determina e assim por diante. Então, em muitas partes do mundo foi implementado o comunismo, como na China, com Mao Tse-tung, que foi também um dos maiores genocidas da história, levando milhões de pessoas à morte através do controle de comida, causando fome. Stalin controlou a comida na Rússia, levando milhões de pessoas à morte. Aonde não tinha falta de comida passou a ter, porque eles confiscaram a comida de todo o campo, de todos os produtores. Então esse é o pensamento comunista. Mas você pode dizer assim, mas hoje eu não vejo isso. Hoje é o que está mais presente do que nunca. Na China funciona um sistema comunista em partes, na cultura, na educação, na política, menos na economia, porque a China passou por tantos problemas de depressão que eles foram deixando de lado o comunismo na economia e adotando o capitalismo na economia. Então, comunista é assim, capitalismo para mim, comunismo para você. Então é assim que eles fazem, como fizeram na Venezuela. Hoje a Venezuela é um desastre, uma pobreza, uma miséria, porque lá que impera é o comunismo, quem dita as regras é o ditador de lá, como também em Cuba, que também foi devastada pelo comunismo, e hoje no mundo também se instala outros tipos de pensamentos comunistas, como comunismo cultural, que eu ainda breve farei um vídeo também falando sobre isso. E aqui, para deixar registrado, antes de encerrar esse vídeo, quero dizer que um dos maiores responsáveis pelo comunismo cultural ter invadido o mundo e tomado conta das mídias do mundo inteiro é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele espalha o comunismo de uma maneira sorrateira e intelectual. Ele inverte os papéis. E como Marx queria uma revolução até armada na marra, Gramsci inverte os papéis e traz uma revolução cultural, instalando o comunismo nas bases, na família, na educação, na cultura. Hoje, o que predomina na cultura é esse tipo de pensamento, o comunismo cultural, comunismo marxista cultural, porque ainda carrega o nome de Marx. Veja bem, num dos mandamentos de Lenin, porque Lenin, ele, quando estabeleceu o seu regime, ele estabeleceu um decálogo, mandamentos que deviam seguir. O primeiro mandamento deles era se infiltrar no meio da mídia e tomar a conta da mídia e dominar as massas. Era um dos primeiros mandamentos de Lenin. Agora observe aí como é que nós vemos as nossas mídias atuais. Se você é conservador, se você defende a família, os valores cristãos, os valores judaico-cristãos, você é chamado de fascista, você é chamado de intolerante e etc. Então esse é um tipo de estratégia do comunismo para oprimir e calar a boca daqueles que querem falar em defesa do que é correto, do que é bom, como o cristianismo. Então eu pergunto para você, é correto
o cristão fazer parte de um sistema que é contrário aos princípios de Deus. Outro dos mandamentos de Lênin é destruir a moralidade. Destruir a moralidade. Outro dos mandamentos de Lênin é dar liberdade sexual para os jovens, promiscuidade. É chegar à beira do anarquismo, onde você não respeita a liderança nenhuma, não se submete a liderança nenhuma, você é livre para fazer o que quer. E esse pensamento anarquista veio surgindo ao longo dos tempos com base comunista, né? Se livrando, libertando de tudo, você pode tudo, você não deve satisfação a ninguém, você é livre, o corpo é seu, tudo é seu, você não deve satisfação a moral, a nada. Então, essa é a base comunista. E aí eu pergunto, é correto ser comunista sendo cristão? É correto moralmente ser comunista? Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, que fique aqui claro, a minha posição como cristão é essa. Não é correto moralmente um cristão ser comunista. Quando um cristão se torna comunista, ele está deixando seus princípios, ele está abandonando seus valores para seguir a valores que são valores corrompidos e corrompedores. São valores destruidores, valores sem escrúpulo nenhum, que perseguem a religião. Agora, faça uma comparação de tudo isso aqui e aplique para os dias de hoje e observe o que está acontecendo no mundo. Então você como cristão, defenda os seus valores, defenda os seus princípios e glorifique o nome de Deus com a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal e nos ajude aí a divulgar cada dia mais a palavra de Deus, uma palavra que edifica. Eu fico por aqui e agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus. Próximo vídeo nós vamos continuar esse assunto, nós vamos falar sobre algumas vertentes do comunismo e vamos falar sobre Antônio Gramsci, um dos responsáveis pelo comunismo cultural. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.